nós vamos falar sobre a importância das palavras fora do tempo de oração. Em Tiago, aquele capítulo famoso sobre a língua, capítulo 3 de Tiago, ele fala que da mesma fonte não pode sair dois tipos de água, e a mesma árvore não pode dar dois tipos de fruto. Então, muitas vezes as pessoas não reconhecem que eles acham que o poder da oração está só no tempo da oração, mas isso não é verdade. Existe todo um valor para Deus da sua vida fora da oração. Não é só palavras, né? Deus torna muito claro nas Escrituras que é importante o que a pessoa fala na oração, mas é importante quem é que está orando. Ele fala em Ezequiel que se tivesse Daniel, Jó e Noé, né, parece, que eles teriam uma influência especial com ele, mas naquela época era tão séria que nem conseguiriam salvar os filhos, salvariam só as próprias vidas. Várias vezes nas Escrituras nós encontramos Deus mencionando pessoas. Então, assim, o poder da nossa oração é baseado em nossas vidas, de modo geral, nossa posição diante de Deus. Você percebe que no livro da Esther, o Mordecai não tinha acesso ao trono. Esther tinha acesso ao trono e ela conseguiu que o rei levantasse o cetro para ela. Então, tão importante quanto o conteúdo da sua oração é a sua vida que valida a sua oração, né? A oração é como se fosse o cheque e a sua vida é o saldo que tem na conta bancária. Então, assim, não adianta dar cheque grande se o saldo está baixo. Ou seja, a nossa vida inteira valida a nossa oração. E o que eu queria enfatizar mais nesta manhã seria essa questão das nossas palavras, fora do tempo de oração. Estou trabalhando bastante no livro do Asher, fazendo um curso de EAD, esse livro Relacionamento de Aliança. Em vários lugares ele mostra que as palavras que nosso descuido com as palavras fora do tempo da oração impede o poder da nossa oração. Aí ele mostra vários exemplos, né? Um dos exemplos é o fato de nós prometermos coisas e não cumprirmos. Até coisas tão simples quanto participar de uma reunião e chegar na hora certa e depois nem aparecer, ou às vezes chegar atrasado. Ele fala que tudo isso são coisas de falta de aliança, que nós temos que ter um compromisso com nossas palavras, para não prometer. Ninguém peca se não promete, mas se promete e não cumpre, ele é uma pessoa que está quebrando a aliança. Então, que é muito sério a nossa leviandade em prometer coisas, em aceitar pedidos e depois resolver não cumprir. Que a gente deve evitar de prometer e, se prometer, deve cumprir. Isso é um tipo de valorização das palavras. Ele fala assim, se nós valorizamos nossas palavras, se nós realmente honramos nossas palavras, então o poder das nossas palavras em oração aumenta exponencialmente. E outra coisa que fala bastante, que é bem conhecido, mas é a questão de falar mal de outras pessoas, né? Falar mal de outras pessoas é um defeito, é aquilo que Tiago está falando lá no capítulo 3, é a questão de falar mal das pessoas, né? Que da mesma boca não deve sair bênção e maldição. Então, falar a verdade em amor diretamente com a pessoa é correto, é conservar a aliança. Agora, falar mal por trás das costas da pessoa, falar uma coisa sobre a pessoa que você não gostaria, você evitaria de falar diretamente com a pessoa, é um problema sério. Então, eu só queria passar isso para os irmãos,
que a nosso poder na oração depende muito também de cada vez mais nós vigiarmos nossa língua, nós termos o domínio próprio, né, que é o fruto do Espírito, é o último fruto do Espírito mencionado em Gálatas 5, que pelo Espírito Santo nós conseguimos nos dominar. É mais difícil nos dominar do que conquistar uma cidade, né? Dizem Provérbios que a pessoa que controla seu espírito é superior a quem conquista uma cidade. Então, a pessoa que tem domínio próprio, que não fala qualquer coisa que vem na mente, que não expressa pensamentos que passam voando pela mente, mas que controla a sua língua, que é a coisa mais difícil de dominar, esse é um fruto do Espírito Santo. Nós podemos ter o poder do Espírito Santo dentro de nós para controlar nossas línguas, para evitar de falar coisas que desmancham, né, o poder das nossas orações. Então, vamos lembrar muito sobre isso, que a influência e o poder da nossa oração, ele não é só do período de oração, ele depende de muitos outros momentos da nossa vida. Se nós andamos diante de Deus o tempo todo, os profetas, né, Jeremias, Ezequiel, eles falam muito, Davi falava muito sobre isso, de colocar o Senhor diante de nós. E Ezequiel fala que eles colocavam os ídolos diante de sua face. Então, nós precisamos realmente, conscientemente, colocar o Senhor diante de nós o tempo todo, falar nossas palavras, viver nossas vidas diante do Senhor, colocando Ele diante de nós. Ele está diante de nós o tempo todo, mas nós é que temos que andar conscientes dessa presença, né? Perto está o Senhor de nós o tempo todo, não só quando nós estamos prestando atenção ou focando nele, mas ele está perto de nós o tempo todo. Que Deus nos ajude, então, a estar cada vez mais cheio do Espírito Santo e permitindo que ele domine nossas vidas, domine nossos corações. Aleluia, Jesus. I'm driving